dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aluno do coração. O nosso momento de vida é criminologia. Quando eu digo nosso momento de vida, é porque você vai se desprender das preocupações do mundo externo e vai se entregar de corpo e alma a essa nossa aula. Eu sou o professor Marco Antônio e peço a você toda a atenção a esse nosso momento, por quê? Sobretudo considerando que a criminologia, ela conta com um certo grau de abstração com o qual normalmente você não está acostumado. Então, dito isso, separe aí o seu caderno, a sua caneta, a sua energia, a sua fé e toda a sua esperança, beleza? Anote aí, criminologia, conceito. Primeiro, a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar. O que quer dizer uma ciência empírica? A ciência empírica é aquela cujo conhecimento é construído a partir da observação concreta dos fatos. Então, uma ciência empírica, ela produz conhecimento a partir do que se observa na vida real. É quase como se fosse para produzir conhecimento a partir de um experimento, algo que é factível, algo que é real, que acontece. Então, a ciência empírica, ela produz conhecimento a partir da observação da realidade, a partir da observação dos fatos. Então, ciência empírica, ciência do ser. Agora, para que você possa comparar, o direito, por sua vez, é uma ciência do dever ser. O direito não constrói conhecimento, a princípio, a partir da observação dos fatos. O que o direito faz é produzir conhecimento para indicar como os fatos devem ser. Então veja, a ciência empírica, ela se constrói a partir da observação dos fatos como são. A ciência do dever ser, ela se constrói para dizer aos fatos como eles devem ser. Outra coisa, uma ciência que é empírica, ela se constrói basicamente pela indução, método indutivo. O que seria o método indutivo? Eu analiso um caso em particular ou casos em particulares para tirar conclusões genéricas. A criminologia, por exemplo, poderia fazer o seguinte: analisando um certo grupo social num determinado espaço de tempo, ele verifica a reiterada prática de uma conduta criminosa. Aí então, a partir da observação dessa reiterada prática criminosa por aquele grupo social, naquele espaço de tempo, ela vai chegar a uma conclusão geral, que as pessoas que se encontram em aquelas condições tendem a praticar aquele crime. Percebe que eu formulei uma conclusão geral a partir de uma observação de casos particulares? O direito é diferente. O direito, ele parte de uma premissa geral para que eu possa aplicar no caso em particular. Vou dar um exemplo para você. Como é que o direito resolve as coisas? Quando, por exemplo, imagine duas pessoas que participaram de uma colisão de veículo. Quem assiste minhas aulas já percebeu que eu adoro esse exemplo, né? É porque é um exemplo do cotidiano, próximo de todo mundo. Infelizmente, muitos aí já experimentaram por isso, ou pelo menos já tiveram notícia de alguém que passaram por esse dissabor. Mas voltando. Imagine você que houve um abalroamento, uma colisão, beleza? E aí essa pessoa leva à apreciação da justiça esse seu intento de ter o ressarcimento pelo prejuízo que sofreu. Como é que o direito faz? O direito parte de uma premissa geral, de uma premissa maior. Onde está essa premissa? Na lei. A lei vai dizer assim, todo aquele que causa dano a alguém com dolo ou culpa tem a obrigação de ressarcir. Depois de ter como ponto de partida essa hipótese, essa tese genérica, eu vou então apreciar a particularidade do fato. Olha, fulano causou dano a Beltrano. Aí então eu tiro a minha conclusão. Logo, fulano tem que ressarcir. Vou repetir, veja, na ciência empírica, na ciência do ser, eu parto da observação da realidade dos fatos. Eu observo os casos particulares. No exemplo que eu ilustrei, a criminologia observou que um determinado grupo social, num determinado espaço de tempo, costuma praticar uma determinada conduta criminosa. Aí ele vai observando a ocorrência desses fatos em particular, observando a ocorrência desses fatos na vida real, eu vou chegar a uma conclusão, que as pessoas que se encontram em aquelas condições tendem a praticar aquela conduta. Para que você pudesse entender, eu fiz um paralelo com o direito, dizendo para você, olha, direito não é a ciência do ser, direito é a ciência do dever ser. Ao contrário de partir de um caso particular, o direito tem como ponto de partida uma hipótese geral.
Aí a hipótese geral é projetada sobre o caso particular, de onde se extrai a conclusão. Lembra? Hipótese geral. Todo aquele que causa dano a alguém com dolo ou culpa tem obrigação de ressarcir. O caso em particular, fulano causou dano a Beltrano. Conclusão, logo fulano tem que ressarcir. Não se esqueça disso. A criminologia é uma ciência empírica, é uma ciência do ser, é uma ciência cujo método é baseado eminentemente na indução. Já o direito é uma ciência do dever ser, cujo método é baseado eminentemente na dedução. Então tá, espero que você tenha entendido por que me refiro à criminologia como ciência empírica. Agora, por que a criminologia ela é interdisciplinar? Porque é simples, porque para formar as suas conclusões, para produzir o conhecimento, a criminologia ele vai buscar informações produzidas em outras ciências, como por exemplo, o próprio direito, a medicina legal, a sociologia e a psicologia. Então, daí eu entender que a criminologia ela é interdisciplinar. Agora veja, é uma ciência empírica e interdisciplinar que tem o que como objeto? Veja, tem como objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Amigos, podem ter certeza, haverá na sua prova uma questão em que você terá que enumerar o objeto da ciência da criminologia. O crime, o criminoso e a vítima e o controle social do comportamento delitivo. Sobre o crime, a criminologia vai nos dar informações válidas, contrastadas e confiáveis. Essa questão de informações válidas, contrastadas e confiáveis vem justamente do atributo, da qualidade de empírica que ela traz, que a criminologia traz. Por que são contrastadas e confiáveis? Ora, porque são coisas que se observam na realidade, são coisas que de fato aconteceram. Então, a partir dessa observação do mundo real, eu vou extrair informações válidas, contrastadas e confiáveis acerca da gênese. Você pode encontrar na sua prova também da etiologia do crime. Etiologia é uma expressão que indica justamente isso, gênese, origem. Então, essas informações válidas, contrastadas e confiáveis dirão respeito à gênese, etiologia ou origem do crime, à dinâmica e variáveis do crime, considerando o crime como um fenômeno individual, mas ao mesmo tempo como um fenômeno também social. Sobre o controle social do comportamento delitivo, vai nos dar informações acerca de uma eficaz prevenção, as formas e estratégias de reação ao mesmo. Então, a criminologia vai observar e vai verificar como se costuma prevenir e como se costuma reagir. Lembrando que esse controle social, ele vem tanto de instituições públicas, como a polícia, o Ministério Público, o próprio Judiciário, como também de instituições sociais não públicas, como a própria família, a igreja, o grupo social, né? Beleza. E sobre o criminoso e a vítima? Olha, sobre o criminoso e a vítima, a criminologia vai nos fornecer informações acerca de como o crime reflete sobre esses indivíduos e como o comportamento desses indivíduos produzem também os seus efeitos sobre o crime. Então, entenderam aí como que eu vou formatar o conceito da criminologia? Bem, aí você pode registrar um conceito inteiro, porque o que eu fiz agora foi basicamente te explicar o conceito em partes. Agora vamos analisar o conceito inteiro. Diante do que eu disse, você pode registrar o seguinte: criminologia é ciência empírica e interdisciplinar, que tem como objeto o crime, considerado como fenômeno individual e social, o criminoso, a vítima e o controle social do comportamento delitivo, provendo informação válida, contrastada e confiável acerca da gênese, dinâmica e variáveis do crime, acerca ainda de sua eficaz prevenção, as formas e estratégias de reação ao mesmo e ainda acerca dos reflexos e intervenções positivas no infrator e na vítima. Então temos aí um bom conceito de criminologia. Eu trouxe agora uma questão aplicada pela VUNESP no ano de 2014, num concurso da Polícia Civil de São Paulo. Você vai, a partir dessa questão, entender
como é importante você ter domínio desse conceito que eu passei. Por isso que no primeiro momento eu trabalhei o conceito de forma fragmentada e só então depois eu te passei o conceito inteiro. Vamos lá. Para a aproximação e verificação de seu objeto de estudo, a criminologia dos dias atuais vale-se de um conceito. Veja bem, vamos começar lá da letra E. Primeiro, empírico e lógico abstrato. Veja, empírico, beleza. Agora, lógico abstrato, não. Lógico e abstrato é, por exemplo, o direito. O ponto de partida é algo abstrato, é algo que se observa em tese, é uma hipótese. A lei, ela trata a realidade de forma hipotética. Veja, o fato de estar na lei não quer dizer que algo vai acontecer. O que a lei fala é o seguinte: se acontecer isso, você aplica a lei. Então, o que é lógico e abstrato não é empírico. Então, a letra E, ela traz empírico, que corresponde à criminologia, mas lógico e abstrato não. E até porque empírico não combina com lógico e abstrato. Algo não pode ser empírico e lógico abstrato ao mesmo tempo. Dogmático e lógico abstrato. Nós já vimos que lógico abstrato não se encaixa. A questão do dogmático também não. Porque quando eu falo em dogma, é algo que não é suscetível a teste, a prova. É algo que não é passível de questionamento. Mas não é assim que acontece com as ciências de modo geral e tampouco é assim que acontece com a criminologia. Todo conhecimento que se produz, ele é posto à prova constantemente. Até porque, se a criminologia ela parte da observação da sociedade, a sociedade muda e suas conclusões também mudam. O modo com que o crime era visto há 30 anos, certamente, não é o mesmo modo com que o crime é visto hoje. Então, não há espaço para dogmas em se tratando de criminologia. Então, não é dogmático. Entendeu o que é dogmático? Por exemplo, quem é da Igreja Católica tem os dogmas católicos que, obviamente, pela sua fé, não são passíveis de questionamento. A ciência da criminologia, não. Todas as conclusões, todas as informações configuradas a partir dela são constantemente postas à prova. E a partir de pesquisa, observação, eu posso ter outras conclusões diferentes daquelas já estabelecidas. É assim que a ciência evolui. Então, dogmático não. Letra C, dedutivo e interdisciplinar. Veja, o que é dedutivo, eu parto de uma premissa maior, de algo geral, e vou em direção ao particular. Já o que nós vimos é que a ciência da criminologia ela é indutiva, ela parte da observação de casos particulares para formular conclusões gerais. Então não é dedutivo, e sim indutivo, beleza? Letra B, dedutivo e dogmático. Aí não posso aproveitar nenhuma das coisas referidas na alternativa. Nem é dedutivo, nem é dogmático. Eu podia, por exemplo, dizer que é indutivo e empírico, Poderia dizer sem dúvida nenhuma, mas dedutivo não, dogmático também não. Aí nos resta a letra A, por essa razão que eu comecei da letra E, A letra A é que está correta. Diz que a criminologia vale-se de um conceito empírico e interdisciplinar. Deu para entender? Esse conceito de criminologia vai te ajudar pelo menos em uma questão. Então, você tem que entender. Etapa vencida, Vamos seguindo, Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Agora veja, a questão da cientificidade. Amigos, é bom que você entenda o que é uma ciência. Então, veja, você quando pega determinado grupo do conhecimento humano e consegue identificar um objeto de estudo que lhe seja próprio, que lhe seja único, você começa a identificar métodos de pesquisa que lhe sejam peculiares e princípios também aplicáveis que lhe sejam peculiares, você diz, ora, então esse conjunto de conhecimento é de fato uma ciência. Então, quando eu falo de cientificidade da criminologia, eu estou dizendo a você o seguinte, olha, a criminologia é uma ciência autônoma, e como ciência autônoma, ela tem um objeto que é próprio dela, ela tem métodos de pesquisa que são próprios dela, e ela tem princípios que também são próprios dela. Então, um objeto próprio, métodos próprios e princípios próprios. É isso que faz do conhecimento humano uma ciência. A criminologia
é interdisciplinar, porém é uma ciência autônoma, por tudo que eu acabei de dizer. Porque, por mais que ela se comunique com outras ciências, o seu objeto é próprio, os seus métodos de pesquisa são próprios e os seus princípios são próprios. Agora, é importante você saber que a criminologia faz parte de um grupo maior de ciências, que chamamos de ciências criminais. Nesse grupo de ciências criminais, além da criminologia, nós podemos destacar o próprio direito penal e a política criminal. Então, pelo menos aqui, eu estou te dizendo 3 ciências que integram o grupo que chamamos de ciências criminais. Quais são as 3? O direito penal, a política criminal e a própria criminologia. O que o direito penal faz? O direito penal, ele analisa os fatos humanos indesejados, não exatamente na realidade concreta, mas naquilo que não se daquilo que se pretende que não aconteça na sociedade. Então, eu analiso os fatos humanos indesejados e vou tipificar criminalmente. Eu vou dizer assim, olha, sempre que alguém fizer esse tipo de coisa, eu vou tratar como crime. E aí, como eu trato como crime, isso tem uma série de consequências, né? O crime, ele tem como sanção uma pena. Para você entender, veja bem, vamos de novo ao exemplo da batida do carro. Você já viu, por exemplo, ou teve notícia de quando acontece um abalroamento, uma batida, as pessoas ligam para a polícia, né? E aí a polícia pergunta assim, tem vítima? Por quê? Se não tem vítima, normalmente a lesão foi de ordem patrimonial, apenas um prejuízo financeiro. Via de regra, o prejuízo financeiro, o direito penal não trata como crime. O direito penal fala, não é importante para mim. Como não é crime, que tipo de sanção aquele que provocou a lesão vai ter? Via de regra, uma sanção financeira. Vai ser obrigado a pagar o prejuízo. Agora, se há uma lesão a um bem específico, um bem que o direito penal resolveu proteger, aí eu vou tratar de uma sanção penal, que pode inclusive culminar com a privação de liberdade. Então, o direito penal vai analisar os fatos humanos, não exatamente na realidade, mas os fatos em hipótese, os fatos em tese, e vai dizer, olha, quando isso acontecer, por se tratar de lesão a um bem importante, eu vou tratar como crime. Então, isso aqui vai ser crime. Então, veja, o direito penal analisa os fatos humanos indesejados e os tipifica criminalmente, ou seja, vai dizer, olha, isto aqui é crime. Voltando ao meu exemplo, se apenas bateu e amassou a porta do carro, não é crime. Agora, se amassou a porta do carro, não importa para o direito penal, mas trouxe fratura, por exemplo, a um dos passageiros, eu já ia falar pedestre, o que acontece? Pode ter um crime de lesão corporal. Aí já muda. O direito penal já vai trazer essa conduta para o seu contexto. Então, o que o direito penal faz? Analisa os fatos humanos indesejados e os tipifica criminalmente, ou seja, vai dizer o que é crime e o que não é, através das normas penais. A dogmática penal parte do normatizado, o dever ser, para a resolução dos problemas. Então, como eu disse, eu vou criar através do direito penal hipóteses gerais. Na lei penal não vai ter assim, ó, se João matar Pedro, ele vai responder. Não, na lei penal vai ter uma hipótese geral. Qualquer um que matar vai responder dessa forma. Aí se depois João matar Pedro, aí eu vou pegar a lei e aplicar o caso concreto do João. Isso que o direito penal vai fazer. Então, você deve ter entendido, mas de qualquer sorte, vamos lá, olha bem. Nós estamos tratando da criminologia no grupo das chamadas ciências criminais. E eu te disse que além da criminologia, nesse grupo eu tenho o próprio direito penal, políticas criminais e a criminologia. Agora eu estou, de forma resumida, te mostrando qual é o objeto da ciência direito penal. Aí eu disse, analisa os fatos humanos indesejados, mas volto a dizer, não é analisar quando João mata Pedro, é analisar a hipótese geral de alguém que pode matar um outro. Lembra que eu trato no direito de uma ciência do dever ser. Então, analisa os fatos humanos indesejados e os tipifica criminalmente. Lembra, nem toda lesão vai ser tratada como crime. Se o direito penal entende que o bem que foi lesado não é tão relevante, o direito penal fala, não vou mexer com isso. Deixa que o direito civil dá conta. Deixa apenas para uma sanção de ordem pecuniária, resolve.
beleza? Então, o direito penal analisa os fatos humanos indesejados e os tipifica criminalmente, através das normas penais. A dogmática penal parte do normatizado, do dever ser, né? Para a resolução dos problemas. É o que eu disse. Olha, qualquer um que matar vai responder criminalmente. É a norma geral, é o dever ser, não pode matar. Aí depois eu vou para o caso concreto, se João matar Pedro. Ora, se não pode matar e quem matar vai receber uma sanção penal, se João matou Pedro, logo João, a princípio, vai receber sanção penal. Esse é o trabalho do direito penal. O direito penal define o crime e estabelece sanções. Então, a primeira ciência criminal que eu estou trazendo para você é o direito penal. E a política criminal? Olha, política criminal tem o objetivo de estabelecer estratégias concretas de controle de criminalidade. Então aqui a política criminal vai dizer como que o Estado deve agir. Vem cá, eu vou investir em mais presídios ou eu vou criar um sistema de penas alternativas mais eficiente? Qual é a conduta estatal que vai me trazer um resultado melhor no sentido de redução da criminalidade? Isso é a preocupação da política criminal. Então, a política criminal tem o objetivo de estabelecer estratégias concretas de controle de criminalidade, a fim de manter níveis toleráveis. Por quê? Porque, infelizmente, você não consegue extirpar de forma absoluta o crime de nossa sociedade. Mas eu vou tentar levar essa criminalidade a níveis toleráveis. Como é que a política criminal faz isso? Como é que a política criminal vai elaborar aquelas políticas públicas de controle de criminalidade? A partir, sobretudo, das informações que ela obtém de quem? De quem? Da nossa querida e amada criminologia. Então, a política criminal vai indicar para o Estado como que ele deve atuar para a redução da criminalidade, né? E toma como base o conhecimento fornecido pela criminologia, ou seja, a política criminal estuda formas de diminuir a criminalidade. Veja, até agora nós vimos o direito penal. O direito penal é que vai repercutir os fatos humanos em tese, dizer o que é crime e o que não é, e para o que é crime, estabelecer a respectiva sanção. Portanto, o direito penal é uma ciência do dever ser. Vai dizer, olha, você não deve fazer isso. Se fizer, a pena será essa. Já a política criminal é uma outra ciência criminal, que trata de elaborar políticas públicas para a redução da criminalidade. Beleza? E por fim, nesse nosso exemplo aqui, na apresentação do conjunto de ciências que chamamos de ciências criminais, nós temos a criminologia, que investiga as causas da criminalidade, analisa o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Então veja, a criminologia, ela praticamente não vai dar respostas práticas, ela não vai dizer para a gente o que deve ser feito, ela simplesmente vai nos dar um retrato da realidade. Por quê? O que deve ser feito, o que deve ser implementado, quem vai cuidar disso é a política criminal. E a política criminal vai ter como ponto de partida, principalmente, a leitura que foi bem elaborada pela nossa amada e querida criminologia, beleza? Então, deu para entender aí esse início de cientificidade? Você tem que entender que a criminologia é uma ciência, porque tem objeto próprio, métodos próprios e princípios próprios. Você tem que entender que essa criminologia é uma ciência que coexiste com outras num grupo que chamamos de ciências criminais. Aqui nós trouxemos o direito penal e a política criminal. Veja, no que diz respeito a essa cientificidade, a gente observa que houve sim uma evolução na criminologia. Num primeiro momento, os estudiosos da criminologia trazem a fase pré-científica e depois a fase científica. O que caracteriza a chamada fase pré-científica? Caracterizada por um conjunto de teorias que buscam explicar a etiologia. O que é etiologia? Origem. Busca explicar a origem do crime a partir de pseudociências. O que é pseudociências? Eram formas de conhecimento que havia na sociedade à época, mas que não tinha nenhum trato de método, de pesquisa, então não era ciência. Então, houve uma época, por exemplo, que se explicava a criminologia a partir de uma concepção de demonologia. Isso mesmo, demônio, né?
Então se dizia que o mal era consequência de demônios que existiam. E aí era interessante que os estudiosos da criminologia, na concepção da demonologia, eles faziam o seguinte, a partir de cada comportamento criminoso diferente, eles catalogavam uma espécie de demônio. Eu sei dizer que à época chegaram a catalogar milhões de demônios, né? Então perceba que já era uma tentativa de explicar a criminologia, porém a partir de pseudociências. Aqui eu dei o exemplo da demologia. Nós tínhamos também a frenologia. A frenologia já era um pouco mais avançada, né? Já se aproxima mais da criminologia atual. A frenologia dizia que a deformação do crânio implicava numa mudança de comportamento. E conforme a região da disfunção, nós teríamos uma conduta diferente. Então, o responsável, né, pela frenologia, ele mapeou o crânio em 38 regiões e falava, aqui, por exemplo, essa região aqui é que responde pelo ímpeto de roubar. Então, se há uma disfunção nessa parte do crânio, a pessoa vai ter o ímpeto de roubar, né? Enfim, a frenologia é, portanto, uma outra pseudociência que marca a fase pré-científica da criminologia. E aí, então, nós chegamos na fase científica, que eu tenho, de fato, uma ciência com métodos, pesquisas e princípios, beleza? Deu para perceber aí a tal da cientificidade da criminologia? Vamos lá. Nós já vimos, então, conceito, cientificidade, agora é a hora de tratar do objeto. Veja, o crime é estudado pela criminologia a partir dos seguintes aspectos. Então, o primeiro objeto que a gente vai analisar aqui é o crime. Olha, para ser relevante para a minha observação, primeira coisa, o crime é um fato reiterado na sociedade. A reiteração é que justifica a relevância para o estudo criminológico. Então, né, o fato isolado não vai me dar nenhuma conclusão. Então, a primeira questão do crime enquanto objeto da criminologia é o fato de ser um evento reiterado na sociedade. Segundo, incidência aflitiva. Veja, além de ser um fato reiterado, deve haver de fato uma lesão, né? Lembra, no meu exemplo anterior, eu falei do acidente? Eu falei, olha, se apenas tiver havido um dano material, eu não vou importar, porque não é crime, é apenas ressarcimento pecuniário. Agora, se houve lesão corporal, a integridade física já é um bem relevante, protegido pelo direito penal. Então aí eu percebo que houve de fato uma lesão a bem relevante. Então, para que eu tenha o crime como objeto de estudo da criminologia, eu tenho que ter essa lesão, eu tenho que ter essa incidência afetiva. O crime produz dor à vítima e à sociedade. Então, fato reiterado, incidência aflitiva e outra coisa, persistência espaço-temporal. Então é o seguinte, é a prática reiterada de um fenômeno, mas que guarda relação com um dado momento e um determinado espaço. Então eu posso ver claramente que tem algumas características próprias daquele grupo social, próprias daquela época, que resultam na reiteração daquela prática. Então, até agora, tratando do crime enquanto objeto da criminologia, eu disse que se apura aí os seguintes aspectos. Primeiro, a condição de ser um fato reiterado na sociedade. Segundo, a incidência aflitiva. Terceiro, a persistência espaço-temporal. E o quarto e último, a identificação de questões comuns acerca da origem e técnica de enfrentamento. Então, assim, eu percebo que determinado grupo social, né, em determinadas condições, costumam ter uma mesma conduta delitiva. Eu percebo isso. E aí que eu percebo também que, em resposta a isso, a sociedade costuma ter essa postura. Então eu vou identificando esses pontos em comum. A partir dessa identificação é que eu vou formando as minhas conclusões. Amigos, se você não entendeu, nós estamos vendo o seguinte. Eu estou dizendo que a criminologia é uma ciência. Eu estou dizendo que um dos objetos dessa ciência é o crime. Objeto de ciência é aquilo que a ciência estuda. Pois bem, nesse momento, eu estou te afirmando o que a criminologia estuda ao analisar o crime. Então, a criminologia vai buscar no crime a identificação de quê? Primeiro, é um fato reiterado na sociedade? Segundo, persiste, a incidência aflitiva causou lesão, né, ao indivíduo, à vítima ou à sociedade?
tem uma persistência espaço-temporal, eu consigo identificar um grupo social em uma determinada época que aquela característica acaba tendo uma relação, uma certa como que eu posso dizer, uma certa regularidade, há algo em comum. E por último, eu posso ver questões comuns também quanto à origem daquela conduta e também quanto à forma com que a sociedade responde a ela. Então aqui são aspectos que eu vou analisar quando eu vou estudar o crime, beleza? Então você já viu como que o crime é tratado enquanto objeto da criminologia. O que a criminologia observa quando olha para o crime?